Nós temos aqui, senhoras e senhores, ele que é secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, mestre em administração pública por Harvard. Cuidado que agora tem diploma para jogar aqui na mesa também. Temos aqui o Diogo Macord, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, Diogão. E o advogado, deputado federal pelo Republicanos no Maranhão, o Gil Cutrim, relator do projeto de privatização dos Correios, também já foi prefeito em São José de Ribamar, no Maranhão. Está aqui o Gil e o nosso querido Diogo. Samidana, você que é o homem da economia, das finanças, você que é o homem que cuida dessa parte, vai, evidentemente, muito obrigado, protagonizar o programa de hoje. Jamais. Porque nessa parte eu não manjo muito. Referência. Vamos começar com o Diogo. Diogo, primeiro que a gente espera aí que você tenha muito sucesso no trabalho. Até agora, eu diria que não só uma opinião pessoal, mas a maioria do mercado financeiro está desapontado com o número de privatizações. Existia uma lista inicial de mais 50 empresas, poucas foram realizadas e dessas nenhuma muito grande, né? Expressiva. Claro que tem uma parte que depende do Congresso, mas tem uma parte que não depende, que poderiam ser autorizadas. O que ocorre? A impressão que eu tenho é que dentro do governo há uma resistência grande também, porque senão essas que não dependem poderiam ter andado. Olha, Sami, então primeiro, bom dia a todos, obrigado pelo convite, né? Na verdade, a gente já desinvestiu mais de 200 bilhões de reais desde o início do governo, né? Então, algumas privatizações indiretas, inclusive, com BR Distribuidora, TAG, né? Refinaria Landolfo Alves agora na Bahia. Então, a Petrobras hoje tem 98% do refino de combustível no Brasil, tirando agora Bahia cai para 90, a meta é chegar a 50, então a gente está desinvestindo e já desinvestiu mais de 200 bilhões de reais, então realmente acho que a entrega ela é grande. Agora, para as privatizações, no sentido estricto ali da palavra, a gente está falando o seguinte, olha, esse é um projeto que demora no mínimo 2 anos, de 2 anos a 2 anos e meio, entre você tomar a decisão de privatizar alguma coisa e você conseguir publicar um edital. Quando a gente chegou no governo, não tinha nenhum estudo em andamento, zero. Então a gente teve que começar tudo colocando no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, e agora que os projetos começam a ficar prontos. Então, na última reunião do CPPI, que é aquele conselho que tem o presidente da República e 7 ministros, mais 3 presidentes de banco, a gente conseguiu aprovar os estudos do Porto de Vitória, edital publicado já agora em setembro, tá? E do Ceasa Minas. Então, começa realmente a entrega a partir de agora. Então, demorou. Como que a gente fez nesse meio do caminho? Desinvestimos. Você vai lembrar que governos anteriores usaram um monte de participação minoritária na Vale do Rio Doce, por exemplo, para trocar o presidente. Uma empresa que, teoricamente, era privada, o governo foi lá e, por baixo do pano, foi lá e trocou o presidente. O que a gente fez? Vendemos 24 bilhões de reais em ações da Vale, mais 11 bilhões de debêntures. Então, a gente está desinvestindo, saindo realmente desses investimentos para deixar o mercado livre. A gente foi fazendo isso enquanto os estudos não ficaram prontos, mas agora eles ficam. E além disso, a gente ainda tem Eletrobras e Correios aqui com o deputado. Que são duas grandes, né? E aí, e o Correios, deputado? E o Correio, sai ou não sai? Na hora. Vai ou não vai? E aí, deputado, vai ou não vai? Jaiminho. Antes de você responder, é porque teve o Salim Matar, que foi representante do governo até pouco tempo atrás, ele chegou até a classificar como uma farsa, porque entraria no modelo de sociedade e economia mista, como a Petrobras, o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, entre outras. Mas a gente sabe, privatizar é abrir o mercado, é arrecadar e deixar de gastar com empresas muitas vezes deficitárias e que dão prejuízo. Mas em que pé está a situação? A gente quer acreditar que vai rolar, então, por favor, nos dê otimismo. Bom, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Em nome do Emílio, cumprimentar toda a bancada aqui presente, todos os telespectadores e os ouvintes do Pânico. Dizer que, primeiro, quero me solidarizar aos mais de 430 mil famílias que perderam entes queridos pela pandemia, pela Covid-19, em especial os mais de 7 mil mortos em nosso estado do Maranhão. Então, aqui fica a minha solidariedade às famílias. E dizer, primeiro, que a gente precisa desconstituir essa narrativa, esse rótulo dado do PL 591/2021 sobre privatização. Na realidade, nós estamos aqui tratando e debatendo e construindo um texto que trata única e exclusivamente do marco regulatório do sistema postal brasileiro. Então, se vai privatizar, desestatizar,
criar uma empresa de economia mista, abrir o capital. Então, isso não faz parte do parlamento, isso não é competência do parlamento. Nós iremos dar segurança jurídica para aí sim o governo tomar decisão com base nos números, com base na realidade, com base no que a nação brasileira precisa de um sistema postal mais eficiente que venha atender a necessidade do nosso povo. Ô, Diogo, eu queria fazer basicamente ser um pouco mais incisivo que o Sami na pergunta. Existe alguma ala do governo que é contra a desestatização? Eu acredito que não, tá? Porque, veja, vamos pegar o caso de Eletrobras. Eletrobras precisa de alteração legal. Tá? Aliás, é até interessante a gente separar por que a gente está discutindo Eletrobras no Congresso e Correios. Eletrobras havia uma vedação legal para privatizar. Correios, como o deputado colocou muito bem, não existe uma vedação legal. O projeto de lei, ele trata do novo marco postal. Então, o novo marco postal que nos dá o instrumento necessário para a gente aí sim poder privatizar os Correios. Tá? Então, são dois instrumentos diferentes, mas os dois precisam passar pelo Congresso. Bom, o presidente Bolsonaro levou pessoalmente tanto a medida provisória da Eletrobras quanto o projeto de lei dos Correios ao Congresso Nacional. Então, quando fala, tem alguma parte do governo que é contra ou que dificulta, sinceramente não. E veja, nós estamos estudando hoje 15 empresas diferentes que foram qualificadas no PND. O fato de você incluir a empresa no PND e começar os estudos não significa que ela vai acabar sendo privatizada lá no final. O PND ele serve justamente para a gente estudar. Tem viabilidade? Não tem? Vamos pegar a Ceitec, aquela do chip do boi. No final das contas, ela entrou no PND e a decisão não foi privatizar, foi liquidar, porque não tinha interessado no mercado. Mas tem um caso emblemático em dezembro. Vocês falam muito difícil, viu? Muito. Tô entendendo porcaria. Eu tô meio PND, PL 50, PL 47. Vamos uma aqui para atender o povão. O povão que precisa. Pera lá. Deixa o Sami falar. Depois o Sami. Não, pera lá. Mas essa aí para afegão médio, então. Tô com o pito, hein? Uma questão que está posta aí, deputado Gil, é como solucionar a questão dos rincões do país, municípios distantes, de difícil acesso, e fazer como o Correio chegar lá na ponta da linha, como diz o presidente. Como é que faz para manter o interesse da iniciativa privada para atender essa demanda que muitas vezes não dá lucro? Pode ser alguma subvenção estatal nessa área? Primeiro, é uma das premissas principais do nosso relatório. É garantir a universalização do serviço. Então, isso é constitucional, está no artigo 21, inciso 10 da nossa Constituição. Isso nós vamos garantir para que o povo brasileiro, independente do modelo que o governo vá adotar depois que aprovado no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, o que ele vai adotar, nós vamos garantir no texto que seja esse serviço universal, mantendo sim, até lá, atendendo os nossos milhares de brasileiros que dependem do sistema postal, tanto no segmento da correspondência, quanto na encomenda. Agora, uma coisa, eu como consumidor de correio e tal, o correio agora, entrega cada mês, eles entregam. Não tem mais uma entrega boa. Por que está acontecendo isso no correio? Olha, Emílio, não tem, antigamente, correio chegava tal. Agora, você recebe coisa lá. E na bicuda. Piorou muito. Esse é o problema das empresas estatais. Os Correios hoje investem cerca de 300 milhões de reais por ano. Tá? Isso é menos do que a depreciação do ativo que ele tem. Uma vez privatizado, ele vai poder investir cerca de 10 vezes mais. Só isso, olha a quantidade de emprego que gera. Sim. Aliás, é uma coisa interessante a gente falar, vocês vão privatizar, vai gerar desemprego, é um momento complicado. Veja, a Embraer, quando era estatal, tinha 9 mil funcionários. Hoje tem 18 mil. Privado. A CSN tinha 15 mil funcionários quando era pública, hoje tem 25 mil. A Vale tinha 15 mil quando era pública, hoje tem 70 mil. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é contribuindo para o desenvolvimento do país, gerando emprego, gerando renda, além de dar um choque de qualidade no serviço. É isso que deve, então, mas, por exemplo, de funcionários, porque a gente vê que meio capenga. O Correio, por exemplo, os caras parece que entrega na bicuda, né? Porque você chega as caixas tá bem capenga. Tá bem capenga. Agora, por que eu não sei? Porque tem menos funcionários, você acha que privatizando vai aumentar essa demanda aí, o emprego, vai aumentar a qualidade assim? É tecnologia. Sim. Inovação e a eficiência, porque no final das contas, quando você não tem concorrente, você pode prestar o serviço de qualquer maneira. Jeito, e veja, olha o respeito ao funcionário que a gente tem. Mesmo hoje o Correio tem 95 mil funcionários. Eles têm um fundo de pensão, tá? Que é o que eles contribuem todo mês, o carteiro contribui todo mês para poder se aposentar. Tá? Chama Postales, esse fundo de pensão. Sabe qual é o tamanho do buraco? Começou um mensalão. É um mensalão. Mensalão, Operação Greenfield da Polícia Federal, eles que não querem um monte de coisa privatizar. ali. Veja,
tem um buraco de 13 bilhões de reais. Hoje, o camarada que contribuiu a vida toda e achava que ia receber R$4 mil aposentado, ele está recebendo 3. Ele está perdendo 25%, porque desses 13 bilhões, eles pagam metade do prejuízo e o governo federal, todos nós, pagamos a outra metade. Absurdo. Então, que respeito ao funcionário dos Correios você conseguiu enxergar? Sinceramente, Mas, não. Diogo, tem um ponto. Na verdade, tem 2 casos emblemáticos. Um foi do Banco do Brasil, que iria cortar 5 mil postos de trabalho. O banco, você sabe que evoluiu muito, a digitalização, e o Bolsonaro foi contra. Também foi contra, em dezembro, ao CEAGESP. Falou, ninguém vai sucatear isso. CEAGESP, que é um entreposto pertencente ao governo federal. E tem o caso clássico da EBC, que é uma empresa estatal, que era chamada de TV Lula, disso. O que acontece nesses casos? É má informação? Por que você acha que o Bolsonaro foi contra a eficiência, ainda que custasse 5 mil empregos? Foi contra a privatização do CEAGESP? Falou isso publicamente, isso não é uma coisa de reuniões. E também a EBC, que gastou-se muito mais dinheiro ao invés de liquidar ou vender. E novela da Record ainda. Olha, a EBC entrou no PND. Sim, né? agora. Entrou agora. A gente tem 46 empresas estatais de controle direto. 46, tá? É isso que a gente administra lá. Já estamos avaliando 15, já tem 15 estudos em andamento. Sinceramente, não adianta a gente olhar tudo ao mesmo tempo. A gente tem que priorizar, né? Olha a transformação do Brasil que a privatização da Eletrobras traria, que a privatização dos Correios traria, né? E fora todas as outras que estão previstas para esse ano. É que a EBC não precisaria do Congresso, né? Não, mas poucas precisam, sabe, Sami? A questão é o muita caçamba. É muita caçamba. E em relação ao CEAGESP, como que é a sua visão? A gente, uma empresa que já está para esse ano é o Ceasa Minas. Primeiro, por que o governo federal tem entrepostagem? Não faz sentido nenhum. Isso não faz veio o menor gente sentido. depois de negociações de dívida com os estados lá na década de 90. Então o governo federal saiu comprando. Pô, o estado me devia, já que ele não tinha dinheiro, me traz essa empresa. E eles foram acumulando um monte de empresa. Veja, uma coisa importantíssima para falar que a gente está fazendo hoje. Primeiro, a gente não traz nenhuma empresa nova para cá. O BNDES, ele ajuda diretamente o estado a privatizar. Olha o que aconteceu com a SEDAI semana retrasada. Foi ótimo. 50 bilhões de reais de a investimento. InfraWiki também, que foi fantástico. Só a SEDAI 50 bi, o investimento por ano em saneamento é alguma coisa entre 10 e 12 bi, ou seja, a gente já colocou em um único projeto 4 anos inteiros de investimento em saneamento no Brasil todo. BNDES que foi o estruturador disso. Então, a gente não está trazendo empresas, né, para o governo federal para talvez, quem sabe, conseguir privatizar como foi feito lá atrás. A gente está ajudando o Estado a vender direto. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente está colocando, a gente está quebrando a inércia. E como numa questão só, como é que faz com a corrupção? Porque essas empresas privadas têm licitações, e aí no Brasil de toma lá da cá, a gente vê no passado recente, isso aí aconteceu muito, Odebrecht, caramba. Como é que faz? É mercado. Como que você resolve? É tirando o governo do protagonismo do investimento. Então, em vez do BNDES, ele entrar, ou outros bancos públicos, FI, FGTS, né? Ele entra oferecendo dinheiro baratinho para os amigos do rei, você deixa o mercado se desenvolver. O papel do governo é criar oportunidade. É esse o nosso papel. Eu queria perguntar para o Gil, e até se o Diogo quiser complementar, porque o brasileiro espera a questão dos Correios, mas também tem a reforma tributária. Eu queria saber como é que está, você que está lá no front lá, como é que está a reforma tributária, vai sair ou não, e em que essa reforma tributária ajudaria na conclusão da privatização dos Correios? E por que o Arthur Lira extinguiu a comissão que ia tratar desse assunto recentemente? Em que pese a gente está vivendo essa situação, nessa quadra de pandemia, a gente tem que olhar também para o setor econômico. E nós protagonizamos a Câmara Federal, o Congresso Nacional, várias pautas que vieram para o enfrentamento da pandemia. Isso é uma realidade, é público e notório. Então, agora chegou a hora da agenda econômica e o presidente Arthur Lira, recentemente, vocês puderam acompanhar, anunciou um pacote de reformas que irá tramitar. A reforma tributária é uma delas. A reforma administrativa também é outra. E, paralelo a isso, eu não tenho dúvidas que o marco regulatório do sistema postal brasileiro, ele irá também convergir para a mesma pauta econômica. Porque, se for o caso, como o Diogo falou agora há pouco aqui, da privatização, o investimento que hoje os Correios fazem de 300 mil ano,
é muito pouco para que a gente possa imprimir uma tecnologia, tornar mais eficiente o serviço. Hoje nós vivemos um arcaísmo tecnológico nos Correios. Então, não acompanha a evolução que o Brasil... ruim, né? Não é o Amazon Prime. É que nem a Telesp. É que igual a Telesp celular. Lembra a Telesp? Respondendo a sua pergunta em relação à prorrogação do andamento dos trabalhos, eu acho que isso faz parte do parlamento. Nós temos que debater, como nós estamos fazendo agora. Quando eu fui designado o relator do PL 591, nós já começamos a fazer várias rodadas de conversa, já sentamos com a ADCAP, que é a Associação dos Profissionais dos Correios, sentamos com a Federação dos Sindicatos dos Correios, sentamos também com o setor da economia do governo, na pessoa do Diogo, sentamos com o setor da comunicação do governo, na pessoa do ministro Fábio Farias e também do Vitor. Então, assim, a gente está abrindo um diálogo para entender, e logo que nós possamos ter o esqueleto do nosso relatório, nós vamos fazer uma audiência pública e escutar a população brasileira. Agora, deputado... Muito bem. Só um segundo, tem Claro, Você tem pergunta ou não? Não, estou prestando atenção aqui. Como assim? Eu posso fazer, então? Então, mas deixa eu falar uma coisa para você. Na época do Salim, eu estava lendo esse negócio do que o governo... Tem empresa pra caramba. Tem empresa de camisinha no Acre. Exato. Não sei se é no Acre que tem empresa de camisinha. Tem o governo, ele tem parte de Alphaville. O pessoal de São Paulo sabe que Alphaville é um condomínio que tem aqui. Tem uma parte dos... É sério? Sério? Tem uma parte dos terrenos, é uma confusão danada, né? Então, o que eu estava falando é muita caça. Tem muita coisa lá para se resolver rápido. Regularizar. Só que, meu querido, a turma tem pressa. Exatamente. Meu querido deputado, não acha que vai ficar essa discussão muito tempo, não? Porque a turma quer resultado rápido. A turma está brava com pandemia, fala com isso muito tudo. e faz... A turma não quer muita discussão. Não, e também existe uma descrença, né, nos políticos, e aí não é culpa desse governo, mas eu acho que é uma culpa histórica, que várias vezes a gente acreditou e as coisas não aconteceram. Muito bem. Antes da próxima pergunta, vou fazer um break rapidinho aqui, só para a rede. O break a gente continua o papo para você que está na Panflix. Eu vou continuar. E o que... Eu entendo tudo que você está falando, faz sentido, eu sei que demora tudo. Mas existe, às vezes, uma sinalização, e aí sim, do Ministério da Economia, que as coisas seriam mais rápidas. Por exemplo, no dia 5 de julho, em entrevista à CNN, o Paulo Guedes falou, em 90 dias teremos 4 grandes privatizações, que não aconteceu. E aí eu pergunto, por que não aconteceu? O Paulo Guedes não imaginava que seria tão difícil? Ou ele achava que já tinha o estudo e não tinha? Qual que é o motivo? E o Paulo Guedes confessou que teve uma ingenuidade de imaginar que ele poderia tratorar a agenda liberal e que está recalibrando as expectativas dele, né? Quando a gente fala de venda de patrimônio público, no final que isso foi uma promessa do Paulo Guedes, tá? Não foi uma cobrança, eu falei que vai privatizar. Ele falou. Não, quando ele falou ele falou sobre o anúncio, né, de 4 grandes privatizações. E que no final das contas a gente tem a Eletrobras, né, Correios... Que não foi nos 3 meses. Porto de Santos. Quais foram nos 3 meses que ele prometeu? Não, o anúncio foram 15, né? A gente já está falando em 15 Não, eu estou falando dos 90 dias. Ele falou, 90 dias teremos isso. Naqueles 90 dias, quais ele anunciou? Não, Eletrobras. Não naqueles 90 dias. Foram anunciados. Qual a data? A questão é que a gente encaminhou o projeto de lei na janela legislativa que foi interessante. Então... e quando foi isso? Né? Agora no início desse ano, porque justamente havia uma necessidade de alteração legal. Agora, no caso dos Correios, apesar do PL ter sido encaminhado esse ano, os estudos já foram iniciados no ano passado, no final do ano passado. Então a primeira fase já foi concluída, a gente estudou setores postais no mundo todo, vimos, por exemplo, o modelo alemão, né, onde era uma empresa estatal, virou uma empresa privada. Hoje o governo alemão só tem 20%, é uma tal de DHL, que talvez você já tenha ouvido falar, que virou um gigante global. E é isso que a gente acredita que os Correios podem virar, né? Realmente um serviço postal para toda a América Latina. Um veículo que pode começar no Brasil, mas pode ficar muito maior. Agora, deputado, a pandemia zoou tudo, né, deputado? Eu ia reforçar isso, Emílio. Nós estamos vivendo um ano atípico, um período atípico, na verdade. Então, assim, não podemos olhar para trás, pelo retrovisor, e enxergar as coisas negativas. Sim, eu estou falando de uma previsão que foi feita no meio da pandemia, em julho do ano passado. Claro, então assim, eu vejo que o que precisar desta relatoria, nós vamos ter o maior zelo, cautela e aceleração
no sentido de apresentar esse relatório o mais rápido possível. Então, isso é um compromisso que eu fiz com o parlamento e com a população brasileira de colocar um serviço postal eficiente para o Brasil. Agora, deputado, é muito fácil falar de quem está de fora. Eu sei disso, as engrenagens da máquina pública têm uma dinâmica própria, ok. Mas o texto base da reforma administrativa, para ser generoso aqui, é muito tímido, né? Acaba eximindo a alta casta ali dos privilegiados do setor público, judiciário de modo geral, e também só entraria, todas as medidas seriam aplicadas só para as futuras gerações do funcionalismo público, né? Daqui a 20, 30 anos, eu não lembro exatamente. Por que essa timidez? Por que essa falta de ousadia? Porque tem que ter grandeza, tem que cortar na carne e tem que dar o exemplo, não é? Concordo com você, em gênero, número e grau. Concordo plenamente. Agora, eu ainda não me debrucei sobre a reforma administrativa. Sinceramente, eu estou aqui diuturnamente debruçado sobre o PL 591. Mas eu concordo com você, nós precisamos cortar na carne para poder gerar espaço suficiente para o governo poder investir. Então, deputado, esse PL 591 que você fala com tanta naturalidade, e muito bonito, é o Correio, né? É o marco regulatório do sistema postal. Do sistema postal, que é o que nós tivemos no saneamento. A gente já teve. É mais ou menos aquilo lá que você está trabalhando lá em Brasília. É esse o projeto para depois saber o que vai fazer com esse negócio. É isso, né? É isso mesmo, Emílio. É isso mesmo. Inclusive, nós estamos tendo toda a cautela e cuidado em estudos para também não fazer, cometer uma atrocidade com os servidores dos Correios atual. Sim. Então, a gente está tendo todo esse cuidado. O Diogo está sendo bastante sensível nessa tratativa que a gente possa construir um texto que gere uma estabilidade para os servidores que hoje prestam quem trabalha, serviço. lógico, né? Para o carteiro, para o cara que está lá no... Ô Diogo, o Salim Matar veio aqui no Direto ao Ponto na Jovem Pan e falou que o establishment não tem... o establishment não tem interesse na redução do tamanho do Estado. Eu queria que você explicasse essa frase. Olha, forças contrárias acabam acontecendo e vão desde dos imóveis que o Emílio comentou agora há pouco até as grandes estatais, tá? Mas como a gente combate isso? Com informação. Então, quando a gente traz informações claras de realmente os benefícios que isso traz para a sociedade brasileira, na retomada econômica, nos investimentos. Olha a Eletrobras. A Eletrobras hoje investe alguma coisa em torno de 3 bilhões por ano. Tá? Uma vez privada, ela vai poder investir 13 bilhões, ou seja, 10 bilhões de reais a mais por ano. Esse é o tamanho do gap que tem, que ela não consegue investir porque ela não tem grana, porque é empresa pública, o governo está quebrado. Sim. Então, o que os políticos querem? Não é realmente um Brasil mais próspero, investimento, todo mundo fala muito de investimento, obra. Poxa, que obra sem dinheiro? Não tem obra sem dinheiro. Olha o caso da SEDAI, você colocou 30 bi de obra, quantos anos você precisa? Mais os 20 bi de outorga. Então, a Eletrobras mais de 10 bi, Correios já coloca mais 2,5 bi aí em investimento. Então, tudo isso é importante para a geração de emprego e desenvolver... Banco do Brasil, tem alguma previsão para privatizar? Não tem previsão, não está na lista agora, tá? Que a gente está trabalhando. Agora, você concorda comigo que uma vez que a gente consiga entregar bons resultados com a Eletrobras, com o Correios, com o Transurb, que é o sistema de mobilidade de Porto Alegre que a gente está privatizando esse ano, com o CBTU Belo Horizonte, que é o sistema de trens da grande BH que a gente está privatizando esse ano, com o Porto de Vitória, que eu falei que o edital abre aqui em setembro, tudo isso gera uma evidência de que esse é o caminho. Então, passo Diogo, de cada vez. Pelo teu sotaque, eu detectei que você é carioca também. E eu queria te perguntar, cara, tudo bem que você já mencionou a SEDAI, que foi um passo finalmente muito importante, ao viçareiro olhando para frente. Só que, cara, faz aí um raio-x das possibilidades reais do nosso combalido Rio de Janeiro, cara. Como é que faz para tentar, pelo menos, dar alguma perspectiva para ficar mais solúvel, né? E próspero o Rio de Janeiro, que tão sofrido e machucado há tanto tempo? Olha, o Rio ele tem duas vocações naturais, imediatas, muito fáceis, tá? Primeiro é o turismo. Agora, você me fala que turismo a gente consegue com a Baía de Guanabara toda cheia de esgoto. Não dá. Então, o projeto de saneamento básico no Rio de Janeiro tira a geosmina. O pessoal fala geosmina, que é um nome bonito para você beber esgoto. Eu estava bebendo esgoto no Rio de Janeiro, né? Então, que turismo você atrai com isso? Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem que fomentar um turismo saudável,
sustentável no Rio de Janeiro. Tá? E esse projeto da SEDAI, ele vai ao encontro disso. A outra é a pauta de energia. Né? O Rio de Janeiro tem é a sede da Petrobras, tem toda uma pauta de óleo e gás muito forte. Como que a gente consegue aproveitar? Olha o que o Dubai está fazendo, olha o que os Emirados Árabes estão fazendo. Eles pegaram todo esse petróleo e estão se transformando num centro de inovação, de energias renováveis. Então o Rio de Janeiro já tem, na UFRJ, tem um grupo, né, de pesquisadores, de profissionais especialistas em energia. Como que a gente desenvolve o setor de petróleo e gás ao máximo, enquanto isso ainda tem valor? Porque a gente perdeu décadas, né? O petróleo é nosso, o petróleo vai ser para sempre, porque ficou lá embaixo, esquecido, porque ninguém vendeu. Sim. Vai ser para sempre do Brasil e a gente não ganhou dinheiro com isso enquanto a gente podia. Então a gente tem que ganhar dinheiro com o petróleo, mas usar parte desse dinheiro realmente para se reinventar. Então o Rio de Janeiro já tem essa vocação também de um grupo muito forte de energia e a gente tem que aproveitar isso da melhor forma. Mas qual é o principal entrave para, de fato, explorar esse petróleo e dar... A gente não valor deixava, né? Nessa linha do petróleo é nosso, o que foi a seção onerosa, né? Então a gente tem uma riqueza enorme que a gente precisa deixar os outros explorarem. A Petrobras, o que aconteceu? Como o governo anterior queria que a Petrobras fosse a grande operadora e como a Petrobras não tinha grana para fazer tudo, eles não venderam para ninguém. Então o resultado é que abandonou o petróleo lá. A gente perdeu 200 bilhões de dólares nessa brincadeira, tá? Que a gente poderia ter sido investido em saúde, segurança, educação, qualquer outra coisa e fomentado a economia não só do Rio de Janeiro como do Brasil todo. E o petróleo é nosso e vai ser para sempre ali debaixo do mar. Então é isso que não dá pra gente garantir. Vamos pegar gás, tá? Tinha uma lei que o PT colocou proibindo o investidor. Você imagina, você identifica uma oportunidade, queria fazer um gasoduto do seu bolso, por sua conta e risco, do ponto A ao ponto B, de Rio de Janeiro para São Paulo. Isso era proibido, não podia. O governo tinha que abrir uma licitação para ver quem oferecia o menor preço. Sabe quantas vezes o governo fez? Nunca fez. Resultado, não tinha gasoduto no Brasil. Então, agora abriu lá em Sergipe. Com o novo Sergipe, marco do gás, se não me engano. Sergipe, ele tem uma central de regasificação, então importa-se gás. Olha a loucura, a gente trazia gás de Trindade e Tobago, trazia gás lá de longe, né, pra gente conseguir do companheiro, porra. Agora a gente... companheiro. É lógico, porra. Agora é gás do pré-sal. Trazia o gás do companheiro, porra. Papai vai voltar, hein? Vou voltar. É isso que eu ia falar. E vão ter que... Vamos trazer gás lá da... Você vai ver. Bolívia. Deixa eu te falar uma coisa. Porra, cara, legal, viu? Eu gosto de vocês. É muito bom. Muito técnico. Iniciativa. Eu gosto de você. Ouvir isso dá um gás. Não, eu gosto dessa turma. O Ministério da Economia tem quadros técnicos muito bons. Não é só... É os caras que manjam da coisa. Porque antigamente, né, você ia conversar... Você é um parlamentar, você vota a lei e tal. Mas antigamente você ia conversar com qualquer cara que, qualquer ministério, qualquer cara do gabinete era um político. Loteado. Fazendo e campanha. aí ficava, porra, vocês falam bem. É lógico, vocês são bons. manja, né? Vocês ganham bem lá ou não? Qual que é o Porcaria, salário? né? Salário ruim, Qual né? o salário? média do Quantos Brasil, carros populares você pode cobrar com o seu Salário ruim? O que a gente tem ali, Emílio, realmente é um pessoal bastante comprometido com a Agenda Brasil. Tá? Eu acho que a gente está numa janela de oportunidade onde muita gente boa foi para o governo. A gente tem parlamentares que são comprometidos. O deputado Gil aqui é um grande exemplo disso. Não tem medo de entrar numa agenda que é sensível. Você lembra a última vez que eu vim aqui com vocês? Eu vim com o deputado Geninho sobre o marco do saneamento. O cara apavorou, mandou muito bem, fez um marco transformador. Então a gente tem uma janela de oportunidade muito boa, com a sociedade interessada em política. Todo mundo agora sabe o nome dos ministros do Supremo, sabe o nome de quem é o presidente da Câmara, do Senado. Então a gente está numa época boa para transformar o Brasil. É isso aí. E os salários altos? Ele tocou no salário aí, que tem essa treta aí, de aumentar o salário do Bolsonaro. O Guedes vai ter que... Foi pressionado para aprovar, inclusive. Que teve um aumento que eles fizeram agora, né? Olha, exato. Começou pelo STF. Eu sei que não é da sua pauta. Direta, mas eu posso falar dos salários da administração indireta, das estatais. Por que muitas dessas estatais foram criadas? Para o camarada poder ganhar acima do teto. Você tinha uma atividade que poderia perfeitamente ser feita dentro do governo, pela administração direta, em algum departamento lá, mas qual que é o problema? O cara não ia ter um carro com motorista, o cara não ia poder ganhar 50 pau. Fora a interferência política, né? Então, a partir do momento que você cria uma estatal, tudo isso pode acontecer. O cara pode ganhar R$1 milhão por ano, como tem vários por aí que ganham. Participar de vários conselhos de outras estatais. Benefícios. Então, quando a gente liquida uma empresa como a Ceitec, que é a do chip do boi, por exemplo, você acaba com tudo isso. Porque é o cara que tem que se organizar. O que é o chip do boi? Bom, você sabe que tem um caso? Vou contar pra você. Olha, foi na tela. A secretária, porque isso é o que? É zoado. A real é essa, é zoado.
a secretária ganhava mais que o presidente da companhia. Não é louco isso? Tem muitos casos assim. Não é tá, louco? Emílio? Tem muitos casos dessas carreiras antigas que o pessoal ia acumulando. A gente publicou no finalzinho do ano passado, se vocês derem um Google aí, vocês vão achar. Tá? A gente publicou um relatório que escancara isso tudo. Então a gente primeiro botou um relatório com as 46 estatais, com faturamento, prejuízo, lucro, não sei o quê. E logo depois, em dezembro, a gente publicou um relatório com todos os benefícios que cada camarada nas estatais tem. Sim. Tem muitos benefícios legítimos, né? Que o setor privado também oferece, mas tem alguns que extrapolam. Lagosta. Não, a gente está falando de plano de saúde para filho de até 34 anos de idade. A gente está falando para bônus de férias que são 100% do salário. A gente está falando de 14º, 15º. O cara vai encaixar bonificação. Tem um monte de coisa. Então, agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é homem dos números, você que está lá com o Paulo Guedes, Samidana Fã, vocês que não têm muitas paixões políticas, diferente da gente que quebra o pau, por na porrada aqui. Bate no pianista. Deixa eu perguntar, eu estava vendo, parece que a Caixa teve um puta lucro, Caixa Econômica. Eu não sei quem me mandou isso aí. Teve, eu acho que o lucro recorde. Foi o lucro recorde da Caixa Econômica. Isso aí. E a Caixa Econômica é estatal. É estatal. Público. Não é ruim vender se eu estou dando lucro pra cacete? Olha, pra que eu vou vender? Tá ganhando. Essa é uma pergunta recorrente, tá? O primeiro ponto é que realmente a gente encontrou as estatais com um mato muito alto, né? Você tinha níveis de corrupção assustadores ali. Então, no caso da Caixa, o Pedro Guimarães, presidente, está fazendo um extraordinário trabalho. A Petrobras também contabilizando bons resultados, os Correios contabilizando bons resultados. Então, realmente, estamos numa safra de excelentes presidentes das estatais. Agora, qual que é o problema? É a variação que isso tem ao longo do tempo. A gente fez um cálculo da Eletrobras, a Eletrobras também contabilizou agora um lucro de mais de 6 bilhões de reais, né? Porra, ela vai dar lucro... Não, 8 bilhões, perdão. Porra, maravilha. Agora, se você coloca isso no tempo, a gente fez um cálculo da seguinte forma. Se a gente tivesse privatizado a Eletrobras lá em 2002, tá? Então, se ela tivesse sido privatizada, e se a gente tivesse usado esse dinheiro para bater dívida pública, porque pensa o seguinte, você está com uma dívida no cartão de crédito, tá? Só que você está com a Ferrari parada ali na garagem. Se você tivesse vendido essa Ferrari e pagado sua fatura do cartão de crédito, né? Porque hoje essa fatura foi rolando dívida, juros. Sim, juros. E hoje você deve isso aqui. Então, pegamos, né, quanto a gente teria recebido da Eletrobras lá em 2002, atualizamos isso pelo nosso custo da rolagem da dívida, que é a Selic, e subtraímos os dividendos, que mas ela deu lucro. Então tá bom, então desconta os lucros. Só que tem ano que ela dá lucro. Sabe o que acontece no ano seguinte? Ela pede o dinheiro de volta, porque aí muda o governo, coloca um péssimo presidente, ele dá prejuízo e a gente coloca. Resultado, a gente seria hoje, desculpa, mas a gente seria hoje 350 bilhões de reais mais rico se a gente tivesse privatizado a Eletrobras em 2002. Então é ruim negócio. Não, e tem outra, Emílio, não é porque deu lucro que não poderia ter dado um lucro maior na mão do privado. E é uma lógica também de venda igual ao apartamento. Você tem um apartamento bom, você vai vender por um valor mais alto. Você tem uma empresa que está quebrada, que só dá prejuízo, os investidores vão pagar menos. Então não é evidente assim, vou me desfazer. Então, mas pra gente, o que interessa é o serviço. Afegão, normal. Pra mim não interessa. Mas quem falou que o público vai dar um serviço melhor? Na ponta da linha. Não, mas, por exemplo, a telefonia... Foi muito melhor privado. Tudo bem, não é uma telefonia boa e também não é cara pra caramba a nossa telefonia aqui. É meio ruim. Mas é muito melhor do que na época que o telefone custava o preço do apartamento, né? A telefonia hoje é acessível a 98% da população. O setor elétrico, energia elétrica, que é um serviço caro também. Bastante privado, 99,8%. Mas aí tem uma falha gravíssima, tanto em telefonia quanto em energia elétrica, que é a tributação. Quando a gente olha a tarifa de energia, que é caro, e você tem razão, quase metade, 46%, é imposto e encargo. Então, não é o serviço em si. A gente cria um monstro dentro do próprio governo. Ô, Diogo, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Vai lá. Voltando aos Correios, perguntar para o deputado, como que a turma dos Correios enxerga os funcionários? Porque tem gente que fica com medo, realmente. Como que é essa comunicação com a turma? Assim? Eles estão apoiando isso aí? Eles estão achando ruim? Bom, assim, criou-se no início uma certa
insegurança por parte deles. Então, aí eu tomei a iniciativa de buscar as informações com eles, com a ADICAP, como eu acabei de dizer, com a Federação do Sindicato dos Correios, tanto a Inês, que é do ADICAP, e o Marcos também, que nós já conversamos quase que diariamente, a gente troca mensagem, então as informações e as preocupações deles são legítimas e é nesse sentido que nós estamos buscando, cooptando todas as informações do setor econômico, do governo, do setor privado. Ontem tive uma reunião com o Paulo Scaff, do Fiesp, justamente tratando sobre a situação do olhar empresarial para o projeto. Então, nós estamos aglomerando aí essas informações de todos os segmentos. Então, nós já conversamos, como falei anteriormente, com o governo, com o setor responsável pelo projeto de lei, que é Economia e Comunicações, e já conversamos bastante com os sindicatos, já conversamos bastante também com o terceiro setor, que é o setor de investimentos. Vamos buscar também traçar um diálogo com o setor de investimentos, de bancos, enfim. Então, nós vamos convergir essas informações e vamos Mas nunca montar... o carteiro chegou Gil. assim, ô deputado... Não, ele nunca chegou, não, mas chega milhares de mensagens todo santo dia em meu telefone. Imagina. Às vezes trava. Ô Gil, você é lá do Maranhão, você entrou na política quando? Eu entrei em 2008, vice-prefeito da cidade de São José de Ribamar, terceira maior cidade do estado do Maranhão. E em 2010, eu assumi o governo, a administração, tendo em vista o prefeito assumir um cargo no estado do Maranhão, no governo, né, na época o governo da Rosiana Sarney. E fui para a reeleição em 2012. Fui reeleito com 79% dos votos, numa cidade de 200 mil habitantes, né? Na grande ilha da capital São Luís, né? E é isso. Meu pai, herdei do meu pai foi 3 anos deputado, 3 mandatos, na verdade, deputado estadual. Hoje tem eu, deputado federal, e meu irmão, deputado estadual. Então a gente está trilhando aí o caminho herdado pelo meu pai. E como é que você avalia a pergunta? Como é que você avalia? Calma aí. Pera aí, ô. Marília Gabriela. Faz lá no teu programa, pô. 78. Protagonista. É uma boa pergunta. Você tá animado? A gente está animado sim, porque é uma responsabilidade grande, são 72 mil votos lá no estado do Maranhão que me confiaram e a gente precisa, com muita responsabilidade, transparência e dedicação, colocar não tão somente o estado do Maranhão nos trilhos, mas também o país. Nós precisamos dar nossa parcela de contribuição para que o país mude essa quadra de recessão econômica com investimentos para que a gente possa investir na saúde, na educação, na segurança pública e alavancar os índices sociais e econômicos do nosso país. E a sua avaliação do governo Flávio Dino, ele que tem pretensões a nível nacional? A avaliação é muito positiva. O governo do estado, inclusive na pandemia, tem dado um exemplo para o país, né? Em termos de vacinação, em número de vacinação, em atitudes e formas de conduzir o processo dentro da pandemia. É um governo que investe muito no setor educacional, com mais de 800 escolas dignas, ou seja, tirando as escolas de taipa para fazer uma escola realmente digna para os alunos, os adolescentes e os jovens do nosso estado. É um governo que investe no setor econômico também. Nós temos lá a EMAP, que é a empresa maranhense de administração portuária, que é um dos maiores berços portuários do nosso país, Santos e lá. Então, assim, o governo tem dado total apoio ao incremento da qualidade de vida do povo maranhense. Boa, boa, deputado. Deputado fala bonito. Diogo, e aí? Vai ou não vai? Vai, Você tá sério? Vocês não estão com a toba na mão? Se o Lula aparecer, vai desprivatizar. Eu ia fazer uma pergunta. Se muda um governo assim, vamos encerrar. Depois você pergunta na prova. Porque esse Marinho aí, o cara fica... Pergunta. É mais uma de graça. Não fiz nada, cara. Porra, fiz a pergunta que deu a chance pra ele falar. O cara quer fazer a pergunta. Faz a pergunta. Que eu tenho horário. Faz a pergunta. Não, eu queria só saber dos dois da questão política, né? Porque a gente sabe que esse avanço dessa pauta econômica é muito interessante pro presidente da questão política, juntamente com essa questão do Barba ter voltado e tal. Que Barba, pô? Não, porque assim... falar do Barba? Não, porque esse andamento... O cara veio aqui pra Depois falar fala de pergunta. Depois fala de mim. Você tá louco. Essa era a pergunta que eu tinha feito. Do Barba? Não, porque pode mudar Então o... vai lá. Quanto tempo uma empresa fica privatizada? Se muda o cenário político. Vamos lá. Eu Por sei isso o que tem que eles correr, querem. mano. 22. Exatamente. Você é Barba ou você é Bolsonaro?
22. Vai Se é lá. Barba ou Bolsonaro? Tira a É isso que eu camisa quero para saber. responder. Fala que é Brasil. A gente precisa garantir a continuidade do que a gente está fazendo. De novo, o governo Bolsonaro, na agenda de privatização, ele tem mostrado um resultado que nunca foi visto até hoje. Tá? De janeiro de 19 até hoje, de novo, 200 bilhões de reais de desinvestimento e todos os projetos que a gente está fazendo agora, né? Reforma do novo marco de telecom, novo marco de saneamento, novo marco do gás, realmente é transformador. A gente precisa garantir a continuidade disso. Tá certo. Boa. Diogão, obrigado, hein, velho? É nóis. Bons, valeu, cara. Você vai pro Rio ou não? Final de semana? Brasília, moro em Brasília. Você mora lá? Moro em Brasília. Não, e parabéns pelo trabalho, que a gente sabe que não é fácil. Não é Aí, fácil, as não, tá conquistas louco. que vocês conseguiram até agora. O Sami quer fazer. Ele quer uma vaga com o Paulo Não, não Guedes. quero vaga, não. É que eu me assim. ponho no lugar dos caras técnicos. É muita porrada. Isso seria bom, né? Tem Muito que responder candidato. perguntas que às vezes Muito são candidato. mais duras e Ué, muito mas- político fora. Ele quer Eu não teria estômago para trabalhar em qualquer governo. disso, Então sabemos eu Imagina, eu primeira parabenizo. invertida do Porque lá é assim, ele é técnico, aí ele é político, aí ele vai lá, conversa. Sim. com ele. É assim que funciona. Toma um café. Vocês acham que é tudo na porrada? Ó como terminam. Ó o clube do charuto. Obrigado, Diogo. Deputado, obrigado, muito prazer. de vida. Prazer te conhecer, boa Obrigado, sorte amigo, lá. obrigado. Valeu, turma. Trabalha bem lá. Já deixo aqui um convite estendido para vocês conhecerem o Maranhão. os Vamos, nossos Eu lençóis. conheço. Terra do Os reggae, a gente lençóis. adora. Conheço os lençóis. Marcar um bug pro Barreirinha, Sami. Obrigado pela oportunidade. E um abraço aí ao Lençóis. pessoal do Maranhão. Da Nossa hora lá. grande audiência aí. Saudade. Um abraço. No Nordeste do Brasil, grande audiência, gente Manteiga muito com bacana garrafa. lá. Saudade de lá. Gostoso o Maranhão, viu, Sim. Emiliano? Vamos lá? Seguindo. Quer falar? Foi com a ex lá? Quer Foi com dar a a ex? receita da manteiga? A ex ou a Manteiga de Copa? garrafa é um Manteiga de clássico garrafa. do Maranhão, mas é Gelinho verdade, do cidade do Maranhão. reggae, muito Maracangalha, o restaurante. Encerramos. Deixa ele falar. Fala. Já foi, já foi. encerrou. Obrigado pela participação, viu? Foi um lustro.